Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 44. E você deve estar percebendo que nós temos algumas mudanças aqui no nosso estúdio. Então, evoluindo, melhorando, estamos aperfeiçoando. E o convidado de hoje é um convidado que eu estou muito entusiasmada para entrevistá-lo, porque eu acho que nós vamos aprender muito hoje com ele. O nome dele é André Batu, veio diretamente de Capão da Canoa para essa entrevista e para cumprir compromissos da agenda dele. Para quem não conhece o André, ele é casado com a Lucinéia, pai da Ana Luísa e da Juliana, e ele é o cara das vendas, um baita especialista em vendas. Ele tem formação em comunicação, liderança em instituições de renome. Ele roda Brasil todo aí com um projeto que está iniciando, mas é um mentor. E como todo mentor, ele encontra a felicidade na evolução do outro. O André, ele é um amante da leitura, ele é um cara espiritualizado, ele é um cara do bem. Eu tenho certeza que ele vai ter muita história surpreendente para compartilhar e vai ensinar muita coisa pra gente hoje. André, eu não tenho palavras para te agradecer por esse momento. Imagina, eu é que agradeço, é uma honra estar aqui com você, com todo o teu público aí que te assiste, que te acompanha. E é muito bacana a gente ter essa oportunidade, né? Você oportunizar para pessoas, para profissionais que venham aqui compartilhar suas histórias, porque se a gente puder inspirar, né, alguém de alguma forma, tudo isso aqui já valeu a pena, né? De talvez milhares de pessoas Sim. que já ouviram o teu podcast. Se uma pessoa se sentiu tocada de alguma forma, né, já valeu a pena todo esse esforço. E aí a gente se dá por realmente realizado, né, com a nossa missão cumprida. Sim, esse é o nosso grande objetivo. É verdade. André, hoje você é uma pessoa admirada, requisitada no mercado imobiliário, que foi a área que você acabou se especializando e se direcionando. Mas essa história não começou assim no topo. Você saiu aos 19 anos de Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. Com R$40 no bolso e foi para Porto Alegre morar de favor. Uhum. Conta um pouco essa tua carreira, esse início da tua carreira difícil e como você chegou nesse nível que você está hoje. Legal. É importante a gente ressaltar uma coisa que hoje está muito desafiador para nós profissionais. Eu acredito que para você, tanto como profissional que você naquilo que você faz, de mostrar para as pessoas, de fazer as pessoas entenderem que tudo é um processo. E é um processo de longa data, né? Esse André que está aqui na tua frente, nós podemos encurtar para 50 anos. Mas eu acredito que vai muito mais além do que isso, né? Eu acredito na imortalidade da alma, né? Então nós somos espíritos milenares. Mas falando desses últimos 50 anos aí, lá pelos meus 7, talvez 8 anos de idade, já tinha dentro de mim uma centelha que me deixava inconformado com a atual situação que eu me encontrava junto com a minha família, né? O meu pai, eu nasci no Paraná, em Curitiba, né? Então vivi lá até os 7 anos. E aos 7 anos meu pai tomou uma decisão. Meus pais são gaúchos, né? Resolveram retornar. Então já existia minha irmã mais velha, que havia nascido em Porto Alegre. Morando em Curitiba nasceram eu e minha irmã mais nova. E com 7 anos, minha irmã mais nova tinha 1 aninho de idade, mais ou menos, eles resolveram retornar para o Rio Grande do Sul. E aí meu pai foi atraído por uma proposta de trabalho que, chegando em Santo Ângelo, isso há 43 anos atrás, na verdade não existia. Né? Não tinha aqui. Então ele foi pego de surpresa, né? Não existia oportunidade, não existia trabalho, não aconteceu como se imaginava, e ele ficou lá com uma família com 3 crianças, né, tendo que se virar. Então ele foi trabalhar numa lancheria, ele se virou do jeito que dava, né? Então esse momento foi um momento muito difícil da nossa vida. E eu tinha ali alguns vizinhos que a gente convivia, e
E naquela época se trabalhava muito com jornal, né? As mercearias, os açougues Sim. embrulhavam as coisas em jornal. Então o jornal era, o jornal usado era uma mercadoria de troca, era uma mercadoria de valor. Então eu comecei a recolher jornal e vender na mercearia para ganhar uns trocados. Isso foi com garrafa, né? Também garrafa de vidro, né? E aí com talvez 8, 9 anos de idade, observando a minha mãe, eu aprendi uma receita de cuca. Muito simples, né? Com 3 ingredientes. E aí eu fiz aquela receita, deu certo, e eu saí vender essa cuca na volta ali do meu bairro. Por iniciativa tua. Totalmente própria, né? Na verdade, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu só queria saber assim, isso traz dinheiro pro meu bolso? Isso vai me dar um dinheirinho? Né? E era o suficiente que me vinha, né? Para ter ali o lanche, chocolate, coisa que criança deseja, né? O único desejo ardente de uma criança é isso, né? Brincar e ter doces. E ali então começou essa, né? Sem eu perceber. Já lá com 13 para 14 anos de idade, meus pais passaram por um processo de divórcio, né? E vem então aquela pergunta fatídica, né? Com quem você quer ficar? E eu tomei uma decisão não um tanto ortodoxa, que foi o seguinte: eu não quero ficar com ninguém. Eu quero ficar sozinho. Né? Olha, que Se idade? for de 13 para 14. Se for para ficar escolher um dos dois, eu prefiro ficar sozinho. E aí minha irmã namorava um rapaz, na época, que hoje ela é casada já, há muitos anos com ele. E aí eu fui morar com ele, né? Ele vinha do interior, da roça, né? Para estudar e trabalhar na cidade. E ele morava com outros 2 amigos, dois primos, na verdade. E eu fui morar com ele. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão de começar a trabalhar, de procurar um emprego remunerado, né? E aí eu comecei, então, a ter essa responsabilidade e esses desafios foram ficando maiores. Então, essa noção, assim, de responsabilidade, de liberdade, né? O que é a liberdade, né? Você tomar decisões e ser responsável pelo que você vai colher dessa decisão, ela começou muito cedo na minha vida, né? E aí eu trabalhei dos 14 aos 19 como CLT e aos 19 eu resolvi empreender. Eu pedi demissão para pegar o dinheiro, né? Com um olhar para o empreendedorismo e comprei uma pastelaria em parceria com esse meu cunhado, né? Que durou 6 meses, porque foi o tempo que o dinheiro durou. Né? Acabou o dinheiro... Acabou o negócio, né? Que era uma coisa numa outra escala de não venda de cuca, mas numa outra escala de venda de comércio realmente, né? De você ter que vender todos os dias e para diferentes públicos, enfim. Então era uma outra escala e eu não estava preparado para isso. E aí, numa noite, num sábado à noite, eu estava sentado na pastelaria, com aqueles conflitos internos, né? O dinheiro acabou, os amigos se foram, não tem mais para onde ir. Eu olhei para meu pai e falei assim, eu vou embora. Ele disse, para onde que você vai? Vou para Porto Alegre. Mas quando que você vai? Amanhã. Disse, mas assim? É assim. E fui. No dia seguinte acordei, fui na rodoviária, comprei uma passagem, fui para Porto Alegre. E fui para casa de um primo, me soquei na casa de um primo, né? E por um tempo ele me acolheu e lógico, a esposa dele estava grávida e passado ali, sei lá, 45, 60 dias, ele me chamou e disse, cara, você precisa desocupar aqui, porque esse quarto que você tá vai ser do meu filho, a gente precisa preparar o quarto e tal, né? E na verdade, aquilo que parecia uma porta fechada era uma porta que estava se abrindo, né? E aí, em Porto Alegre, eu encontrei um grande amigo de infância que já havia ido morar em Porto Alegre antes de mim, e a mãe dele foi atrás, né? E ele me encontrou e disse, cara, a situação é essa. Ele falou assim, mãe, não podemos deixar o André sem lugar para ficar, né? Vamos botar ele aqui para dentro. Mas eles moravam num JK, num apartamento de um dormitório, onde a mãe dele dormia no quarto e nós dormíamos na sala, né? Eu dormia num sofá que os meus pés ficavam para fora do sofá, né? E ali foi o início dessa trajetória. Então, eu acho que isso tudo, Dani, ele me mostrou
que tudo tem um caminho, que tudo tem um processo, que tudo tem um preço a ser pago. E, na verdade, essas oportunidades, elas são para te fortalecer e para te mostrar o quanto você pode aprender e evoluir com a vida, né? Essa mulher, essa mãe, que eu tenho ela como mãe de coração, ela me ensinou lições maravilhosas, né? Então, ela era cabeleireira e eu fui para Porto Alegre e comecei a trabalhar com vendas, né? Aí começa a minha trajetória efetiva nas vendas, porque até então eu não me via como vendedor. Absolutamente eu não me via como vendedor. Mas é aquela história, começa a colocar currículo, e o que as pessoas falam quando você tem 19 anos de idade? Não tem experiência. Você não tem experiência, né? Você tá, mas me dá a oportunidade, me dá uma vassoura, me dá uma enxada, me dá uma oportunidade que eu aprendo, Sim. né? Mas não é assim, né? As pessoas... Não. Posso pegar aqui só por... Claro. Já te devolvo? Né? Ah, André, você não tem experiência. Próximo, nem te olhavam nos olhos. Tinha recrutadores que nem nos olhos te olhavam. Então aquilo ficou assim... E um dia saiu um anúncio lá, contratamos sem experiência. Opa! A minha chance. Me achei. O que era? Vendas. E aí eu fui trabalhar como vendedor de curso de inglês. Então o nosso trabalho era o seguinte, nós entrávamos em treinamento por uma semana, e meu cunhado estava junto nessa época, tá? Meu cunhado foi junto comigo para Porto Alegre, mas ele acabou voltando, ele não aguentou, ele não quis ficar. Lógico, ele tinha uma outra vivência, uma outra situação, Sim, né? Enfim. Sim. E aí nós tínhamos que sair para a rua com um questionário, abordar as pessoas na principal rua de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre, que é a Rua da Praia, a Rua dos Andradas, né? Que eu achava que ali era o fim do mundo. Né? Que era o teu limite. Porque eu vinha do interior, né? Então você sai de uma cidadezinha de 30, 40 mil habitantes e vai para uma capital. Era o teu limite geográfico ali. Era o meu limite de cognição, né? A minha cognição era limitada. Então eu olhava para um lado, não via fim, só via cabecinhas de pessoas. Na Rua da Praia, na época, circulavam 20 mil pessoas por dia. Eu tô falando disso há 30 e poucos anos atrás. Então eu olhava para um lado, achava que era o fim do mundo. Olhava para o outro, deve ser o outro lado do fim do mundo. Sim. Então eu ia até um limite. E ali a gente abordava as pessoas, fazia uma entrevista. E dessa entrevista marcava uma visita, e nessa visita tinha um processo que a gente tentava vender o curso de inglês, enfim. Então eu fiquei mais ou menos 8 meses dentro desse processo. Tive um choque muito grande com essa realidade, né? Eu fui literalmente colocado em terapia de choque, né? Porque era a venda mais pura na sua essência, né? Eu era obrigado a conversar, a me comunicar, a achar formas de me comunicar, né? Aí vem os detalhezinhos, né? Eu sou míope e nessa época eu tava sem lente, sem óculos. Então você imagina, Porto Alegre, 30 e poucos anos, não tinha Google, não tinha Waze, não tinha esses negócios aí de aplicativo de você encontrar o endereço. Nós tínhamos um mapa no escritório e tinham 2 linhas. Então você pegava o número da rua e pegava 2 códigos, cruzava essa linha e ela dava o cruzamento em cima da rua. Então você descobria onde é que era a rua, ligava para um número, que era 156, se não me falha a memória, diz, olha, eu quero ir em tal rua, qual ônibus que eu pego? Você pega tal ônibus, tal linha, no ponto tal do centro. Aí eu entrava dentro do ônibus e eu ficava cuidando as plaquinhas de sinalização das ruas, quando tinha, para acertar. E eu dizia, olha, eu quero descer em tal lugar. Às vezes o motorista se passava, esquecia de me avisar, eu descia 2, 3 quadras depois. Enfim, então essa era a minha realidade. E essa minha mãe de coração, Dona Genides, né? Ederson era esse meu amigo e Dona Genides era essa mãe de coração, uma italiana. Ela foi atrás do filho, porque o filho foi antes dela para Porto Alegre. Ela sabia que ele estava passando dificuldade. Ela disse, não vou deixar meu filho passar dificuldade sozinho, vou junto lá com ele. Mas eram pessoas simples, né? E ela tá muito trabalhadora. Ela começou a trabalhar num salão de beleza e logo ela foi trabalhar num centro técnico de produtos para cabelos afro, né? Um produto chamado Afro Nature. Um produto... foi numa época que o Brasil começou a descobrir os negros como potenciais consumidores efetivamente. Até então o negro era considerado
escanteado, vamos dizer assim. Aham. Né? E ali começou. O que amaciava cabelo dos negros, né? Soda, Olha. né? Soda. Né? Não se tinha um estudo para ver um produto menos nocivo, agressivo ao cabelo, enfim. E aí, ela foi trabalhar nesse centro técnico e me convidou, nos convidou os dois. Disse, olha, estão precisando de vendedor lá, por que vocês não vêm trabalhar? E eu vendia algo intangível, que era o curso de inglês. Sim. Né? Então você vendia para entregar algo futuro. Vender algo palpável, ou seja, você passava no cabelo da pessoa e na hora o resultado aparecia. Pô, isso aqui É mais fácil de teoricamente vender. é muito mais fácil. E realmente as coisas começaram a acontecer. Mas tem um episódio que eu quero compartilhar com você aqui. Então ela era técnica, ela aplicava o produto no cabelo das pessoas na frente das cabeleireiras. Nós só vendíamos para cabeleireiras e donas de estética, né? E um dia nós fomos fazer uma apresentação no centro de Porto Alegre e ela disse, eu vou sair junto com você para convidar os salões, para convidar as cabeleireiras. Quanto mais cabeleireiras, mais a gente apresentava, mais venda eu tinha, né? Ela não era comissionada, ela era apenas a pessoa que ia lá fazer a aplicação do produto. E aí nós passamos o dia inteiro. Ela era uma senhora, na época, 52, 53 anos de idade, né? E aí passamos o dia inteiro caminhando, 6 e pouco ela foi fazer a apresentação do cabelo, ficou de pé das 6 às 10, voltamos para casa felizes, porque eu vim com vários pedidos na bolsa. No dia seguinte eu chego no centro estético, eu sempre chegava 8, 8 e pouco, ela sempre chegava mais cedo, ela ia na igreja antes, depois ela ia para o centro estético, para o escritório, e ela estava sentada com o pé da cadeira, erguido, toda enfaixada. Eu falei assim, ué, o que houve no teu pé? E ela falou assim, torci. Eu disse, ué, mas torceu quando? Ontem de manhã. Eu disse, como assim? Ontem de manhã você passou o dia inteiro comigo. Eu disse, não, mas eu passei o dia inteiro com o pé torcido. Eu disse, como é que é? Você passou o dia inteiro com o pé torcido? Não acredito. Ela, mas por que você não me falou? Porque você não ia deixar eu trabalhar. E eu não posso deixar os meus meninos sem trabalho. Então, Dani, aquilo foi pra mim assim... uma coisa muito forte, sabe? Quem era aquela pessoa que estava na minha frente ali, mostrando toda aquela garra, aquela gana, aquela força. E eu, um guri, 20 e poucos anos, querendo achar alguma coisa difícil na vida, querendo achar dificuldade, querendo achar desculpa para não fazer as coisas. Então ela foi uma pessoa muito importante nessa fase da minha vida. Porque ela foi um norte, ela foi uma pessoa que me deu um direcionamento. E ela tinha uma característica muito linda, assim, coisa de italiano, né? Podia ser o dia que fosse. Nós chegávamos em casa 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, ela ia pra cozinha e falava, vocês estão com fome? Eu disse, tamo, né? Claro que estamos com fome, né? Eu vou fazer uma comidinha pra vocês. Fazia uma polenta com galinha, ficava 30, 40 minutos em volta do fogão, cozinhando pra gente aquela comida maravilhosa. Então foi uma coisa assim, sabe? E eu entendo, Dani, que hoje a gente está deixando passar isso. A gente não está prestando atenção nesses exemplos de vida, né? Que todos os dias são colocados na nossa frente. Todos os dias a gente tem, eu tenho, você tem, quem está nos ouvindo tem, a oportunidade de aprender com as coisas simples da vida. Não é o André palestrante, não é o fulano de tal, não é o cara que está sentado lá, né, que está num palco com 10 mil pessoas. Não é, não é. É a pessoa que está do seu lado, é a pessoa que prepara o seu cafezinho na sua empresa, né? Que muitas vezes está passando por um problema que você não imagina e ela tá ali sorrindo e preparando um cafezinho maravilhoso para você. Então acho que para mim assim eu tenho feito muito essa viagem de volta, né? E analisado assim o que eu deixei passar, o que eu não aprendi, né? O que aconteceu que eu não consegui extrair
dessa história, dessa vida, desse fato, um aprendizado, né? E ali eu comecei, então, a realmente me dedicar à carreira de vendas, a estudar, a entender que tinha algo ali, né? Tive outros momentos difíceis, tentei sair dessa carreira, para você ver, né? Teve uma época ali muito legal que aí a gente vivia bem, né? Morava no nosso apartamentinho de um dormitório, era maravilhoso. Nós tínhamos comida boa, comprei um carrinho, né? Me vestia bem, aprendi com as vendas isso, né? Sempre me vesti bem. E aí o que aconteceu? Eu passei por um problema, né? Uma dificuldade, acabei tomando algumas decisões equivocadas, né? Me relacionei com uma pessoa que foi um aprendizado enorme e eu tive uma filha com ela, mas foi um momento muito difícil, porque eu voltei, vamos dizer assim, eu voltei a incorrer em erros do passado e aí nós acabamos não conseguindo ter uma vida tão bacana. Nós morávamos num porão, que era na casa do tio dela, dessa pessoa, né? E minha filha tinha 1 ano e pouco, 2 anos de idade. E aí eu já tava naquela luta assim, eu vou sair da venda, eu vou voltar pro CLT, eu preciso ter algo seguro, eu preciso de uma carteira assinada, eu preciso de uma garantia, de uma segurança. De novo, você não tem experiência. E aí vem um anúncio, né? Contratamos, treinamos sem experiência, vendas de novo. E aí para ser corretor de seguros no Bradesco. E aí, isso era 99, né? Em 1999, houve uma mudança na legislação brasileira dos planos de saúde. Até 99 não havia regulamentação. Então, todos os planos de saúde que existiam não tinham regulamentação. Então, era uma terra sem lei. Você vendia o que você queria e você entregava o que você queria. E não tinha regulamentação que desse essa segurança jurídica para o consumidor. Em 99, o governo resolveu botar a mão em cima, criou uma legislação. Disse, agora daqui para frente, o plano mínimo é esse, tem que dar no mínimo isso, e dividiu em ambulatorial hospitalar ou plano completo, que englobava os dois. E o Bradesco entrou muito forte, como outras companhias, entrou muito forte nisso. E eu atendi esse chamado e fui trabalhar numa corretora de seguros em Porto Alegre, no ano de 99. Só que uma das coisas que me prendeu foi que eles davam uma ajuda de custo. Que era, na época, sei lá, R$250, talvez hoje R$500, 600, não sei, mais ou menos essa relação. Vale transporte, vale alimentação. Dani, isso era tudo pra mim naquela, porque era a única coisa que nós tínhamos, né? E aí passou ali, e a promessa deles era 90 dias. Então, vocês vão ter 90 dias de ajuda de custo para vocês, eu e mais vários colegas que entramos nesse período, para vocês entenderem o mercado, estudarem, se prepararem e tal, para começar a ter venda, para começar a ter resultado. 40, 45 dias depois, a minha supervisora me chama e diz assim, olha, o dono da empresa tomou uma decisão. Qual é? Ele resolveu tirar a ajuda de custo de vocês. Não vai ir 90 dias. Eu disse, pô, que legal. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu disse, eu não sei. Eu sei que a minha mulher está grávida. Então nós descobrimos que estávamos grávidos nesse período. E ela falou assim, caramba, André. E agora? Eu disse, agora eu vou ter que dar jeito. Então o que eu fazia nessa época, Dani? Nós ganhávamos 2 vale transportes, um para ir e outro para voltar das visitas. Eu escolhia uma visita no mínimo para ir a pé e voltar a pé. Eu guardava o vale refeição para comprar comida para casa. Eu pegava o vale transporte, 2, né? Um eu trocava por um cachorro quente, que a gente chamava de morte lenta. Faz sentido. Né? Que era aquele cachorro quente do centro, né? Aí uma vez um amigo meu, muito espiritualizado, assim, muito espontâneo, né? Ele olhou e falou, ele que estava ali junto comigo, né?
Ele olhou e falou assim: ô André, esse troço passa o dia inteiro ligado, esse troço fervendo com molho. Rapaz, isso aí não deve viver bactéria nenhuma aí, cara. Deve morrer tudo. Isso aí é bom demais. Vamos comer esse negócio aí. E realmente eu não tenho recordação de passar mal por ter comido aquilo. Aquilo foi o meu almoço por muito tempo, né? Então era como eu conseguia, né? Era como eu conseguia ir levando. E tiveram vários anjos, né? Várias pessoas iluminadas nessa trajetória. Eu lembro de um cliente que eu liguei para ele. Eu cheguei em casa às 7 horas da noite, assim, é tudo ônibus, né? 40 minutos para ir, 40 minutos para chegar e tal e tal. Eu cheguei em casa às 7 horas da noite. Eu havia ficado de ligar para ele e ele era engenheiro de qualidade da Steel. O cara era todo metódico. Liguei para ele falou assim: pô, André, seria bom que você viesse aqui quando eu e minha esposa estivessem em casa, né? Eu digo: sim, o senhor falou isso. Ela tá chegando daqui 40 minutos. Se você puder vir aqui hoje seria o ideal pra gente falar sobre isso. Era venda, né? Uhum. Era venda, então, atender, venda. Uhum. Eu falei assim: beleza. Posso demorar um pouquinho mais, mas tô indo. Peguei outro ônibus de volta até o centro de Porto Alegre e outro ônibus até Petrópolis, bairro Petrópolis, que era onde ele morava. 10h da noite, 10h15, não lembro que hora, nós encerramos a reunião na casa dele. Ele olhou pra mim e falou assim: você quer que eu te dê uma carona até em casa? Eu falei assim: imagina, de jeito nenhum, não, faço questão. Ele disse: não, se o senhor me levar até o centro, então eu lhe agradeço. Porque daí eu consigo pegar o ônibus do centro até onde eu moro, né? Então já me ajuda bastante. Vou ganhar tempo com isso. Não, beleza. Tirou o carro de dentro da garagem, me levou até o centro, né? No dia seguinte ou 2 dias depois, eu não lembro, ele me ligou: André, vamos fechar o plano contigo, né? Então deu certo, né? André, dá pra perceber, assim, que o teu início, né, a tua história, ele retrata muito a vida, a realidade de muitos brasileiros. Sim. Certo? Corretíssimo. Sem uma família, sem uma estrutura inicial, começou abraçando o que tinha, isso, sem poder escolher, sem experiência. Isso. Mas muitas pessoas ficam nesse patamar. Não conseguem sair dessa corrida de ratos. Trabalha, paga as contas, puxa daqui, descobre, o cobertor é curto, puxa em cima, falta embaixo e vai vivendo a vida assim. A que você atribui a sua capacidade de ter conseguido subir um degrau para outro nível? Dani, eu entendo o seguinte: a transformação, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Opa, falar mais sobre isso, então. Tomada de consciência. Se você não tomar consciência de quem você é, de onde você está, do que você está fazendo aqui, por que você acorda, por que você está fazendo o que você está fazendo aqui, se você não se conscientizar, se você não tomar consciência, se você não entender, se você não estudar, se você não te aprofundar, se você não te avaliar, se você não parar, silenciar o mundo lá fora para ouvir o mundo aqui dentro, você não consegue conectar as coisas. Porque hoje a gente vive um burburinho muito grande, hoje a gente vive um mundo de comparações. Nós estamos passando por um processo hoje que eu entendo que é um processo sim de regeneração, de transformação, né? Então, dentro do meu entendimento da doutrina espírita, em 2047 nós devemos passar para um mundo de regeneração, né? Então, o que acontece, Dani? Você sai daqui hoje e pensa assim: André, eu tomei uma decisão. Qual decisão, Dani? Eu vou fazer uma mudança na minha casa, uma reforma, eu vou fazer uma transformação, uma limpeza, Que legal, Dani. E como é que começa isso, Dani? Bom, vou ter que chegar em casa e vou ter que desorganizar tudo, tirar tudo do lugar. Eu preciso levantar essa mesa aqui, tirar ela daqui para ver, né?
que eu vou fazer, o que eu vou botar no lugar, se ela volta para esse lugar, se ela faz sentido nesse lugar. Quando eu tiro ela daqui, ela vai deixar uma marquinha, porque a gente limpa, mas fica os cantinhos, né? Então quando você tira a mesa daqui, você vai ver que tem sujeira embaixo do pé da mesa. Você vai começar a descobrir sujeira. Então nós estamos vivendo um momento em que o mundo está sendo colocado neste processo, né? Então nunca foi tão fácil ficar tão belo, né? Esteticamente falando. É tão fácil, você vai ali, bota um botox, faz uma operação, uma cirurgia. Legal, isso é externo. E o interno? Né? Então, a gente está vivendo hoje uma vida que, de certa forma, ela é muito frágil. Nós estamos colocando a nossa energia, o nosso tempo, a nossa expectativa nas coisas que são frágeis. E nas coisas que são verdadeiras, né, e eternas, nós estamos deixando de lado. Sim. Então, quando a gente toma essa consciência, quando existe uma tomada de consciência, né? Tava falando para você no bastidor, né? Essa vozinha, né? Essa vozinha potente. Em algum momento, essa voz estridente, para mim, ela era ofensiva. Ela era desagradável. Nossa, eu chego, falo, né? Eu comecei a entender assim, por que essa voz? Né? Deixa eu contar uma historinha para você, abrindo um parênteses aqui. Quando eu vendia cosmético lá em Porto Alegre, eu atendia vários salões. Como é que começou a mentoria, né? Olha como a vida dá sinais, a gente não percebe. Aí eu tinha uma grande cliente que tinha lá 12 cabeleireiros, então eu vendia bem pra caramba. Um dia eu cheguei lá, ela falou assim, André, eu tô muito chateada, a equipe, tô com problema de equipe e tal. Os profissionais, né? Aquela falta de compromisso. Eu falei assim, se você quiser, eu posso vir aqui falar com eles sobre alguma coisa, né? Eu falei assim, você faz isso? Eu faço. Né? Eu tava tão bem, né? Naquele momento ali, me achei, né? Sabe aquele momento que você se acha, né? Encontra ali um cantinho, começa a dar resultado, começa a ver retorno do seu trabalho, né? Eu vendia, ganhava bem comissão e tal. Marca segunda-feira aí de manhã, 8 horas da manhã eu venho aqui. Então tá, reúne teu pessoal. Aí fui lá, 8 horas da manhã, numa segunda-feira, e falei. O que você falou? Não sei, eu falei. Né? Falei o que eu via, o que eu pensava, o que eu achava que era uma vida profissional. Né? Beleza. Fui embora. Uma semana depois eu volto. Eu digo assim, e aí? Era Fátima o nome dela. E aí, Fátima, como que foi? Olha, você sabe que fulana pediu demissão? E fulana era a melhor manicure dela. Eu falei assim, que eu fui fazer? Né? Que nhaca que eu fiz aqui? Ela falou assim, mas você sabe, André, que o clima tá outro? Olha! Você sabe que as coisas... Parece que oxigenou, tá todo mundo conversando, né? As pessoas estão mais próximas, tô ouvindo a voz de todo mundo, parece que acabou aquela... Né? Não sei o que eu... Tá bom demais aqui o clima mudou. Eu falei, ufa. Disse, bom, se não foi mal pra ela, foi mal pra outra então, né? Foi mal pra outra. Sim. Aí, passou ali uns dias, eu tô caminhando na rua da praia. Ô, André! Aquela coisa. Ô, André! Olhei a manicure. Eu disse, tá, agora eu apanho. Não apanhei da Fátima, vou apanhar dela, né? Já me preparei, né? Digo, pá, ela vai vir. Como é que você tá? Chegou perto de mim, me deu um abraço. Como eu queria te ver. Isso sai. Que é? Tem coisa aí, né? Deixa eu te falar. Você lembra aquele dia que você foi lá? Claro, né? Você falou tudo. Era pra mim, né? Você tava falando pra mim. Eu pensei assim, eu não tava falando pra ninguém, né? Eu tava falando. E ela falou assim, não, foi pra mim que você falou. Você falou isso. Isso tudo mexeu comigo, bateu comigo. Eu disse assim, o André tem razão. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou tomar uma decisão. Saí de lá, montei meu salãozinho, comecei a empreender. Tô com um salão de indicato, tô com a minha agenda lotada. André, eu queria te agradecer. Se não fosse você, eu não estaria hoje aqui. Eu falei assim,
Claro que eu fui entender, Dani, sei lá, 10, 12, 15 anos depois o que eu tinha feito. Então ali já começava, sabe aquela tomada de consciência que eu tô falando para você? Ali começava a aparecer sinais. O que é o caminho do André? O que o André tá aqui para fazer, né? Como é esse exercício de tomada de consciência? As pessoas que estão nos escutando agora, acompanhando esse episódio, elas devem estar refletindo sobre si mesmas, sobre as suas próprias tomadas de consciência. Isso. Você falou uma palavra-chave, refletindo. Então, o principal papel de um mentor, muitas vezes, é ser esse reflexo da pessoa. Ou seja, fazer as perguntas chaves, as perguntas óbvias. Então, olha que interessante, Dani. Quando a gente começa a falar assim, André, eu tô vivendo um momento complicado. Qual o momento que você está vivendo, Dani? Eu estou vivendo um momento X. Tá, mas como que você está se sentindo? Quando que isso começou, Dani? Como que você se deu conta que... Então, essas perguntas fazem com que a própria Dani tome consciência. Aí chega no final, sabe o que acontece? A Dani fala assim, eu preciso resolver isso, né? Ou não. Sim. Então, a tomada de consciência é quando a gente para, reflete e analisa, pensa, sente, vivencia e revivencia aquilo até você entender qual é o sentido que aquilo está tendo na tua vida. O que aquilo está te causando? O que aquilo está refletindo? O que aquilo está fazendo contigo, né? Então essa tomada de consciência, ela é individual. Às vezes a gente fala assim, poxa, André, tem pessoas que levam 20, 30 anos para tomar consciência de alguma coisa. Sim. Deixa eu te falar. Tenho 38 anos. E eu tinha um episódio que tinha acontecido na minha infância que eu deixava esse episódio guardadinho lá no fundo da gaveta. Sim. Com a crença de que aquilo não me afetava. De que eu tinha superado aquilo. De que aquilo estava tudo bem. Só que eu nunca tinha externado esse episódio para absolutamente ninguém. E teve um podcast que a gente gravou, um convidado falou uma coisa que tocou lá na minha ferida. Um outro dia, atendendo uma paciente, a paciente me fala um episódio, mexeu lá naquela mesma ferida. E eis que essa ferida começou a sangrar. Começou a aparecer na minha mente, me puxando, me fazendo refletir sobre aquilo. Chegou um dia em casa, do nada, me deu uma crise de choro. Foi recente isso, foi semana passada. Olha só. Me deu uma crise de choro total. E aí o meu marido, o Leonardo, estava assim, o que tá acontecendo? O que eu fiz, né? A primeira pergunta, eu fiz alguma coisa? O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E eu não conseguia falar. E veio aquilo, assim, do fundo com uma intensidade. E eu falei assim, será que agora é a hora de falar? Mas isso não me afeta. Eu tinha blindado aquilo numa caixa preta, escondido aquilo. E aí, soluçando, respirando, engolindo o choro, eu disse pra ele assim, eu não sei se eu tô pronta pra te falar. E ele só esperou, ele só me escutou. Perfeito. E deixou eu falar. No Só final, ele só me deu parabéns pela tua coragem de ter falado isso, me deu um abraço e eu... Parece aquilo que foi ressignificado na tua existência, Sim. na tua vida. Sim. E aí aquela história assim, quanto tempo levou essa tomada de consciência? Sim, olha só. Né? Sim. Então a tomada de consciência é porque assim, se a gente for olhar para o ser humano como o André, que 50 anos, nós vamos estar traduzindo a nossa existência a um piscar de olhos. E não é muito maior do que isso. Né? Então, eu poderia aqui te dar N razões, N questões científicas que comprovam que existe, sim, a imortalidade da alma. Sim. Né? Então, vamos lá. A gente já sabe que o ser humano, que os cientistas conhecem,
é 5% do que existe no universo. 95% dessa energia dos buracos negros se desconhece. Não se consegue entender, saber o que tem lá, qual é a energia que existe lá. Então, olha só, nós só sabemos 5%. Então, isso significa, Dani, que se eu olhar para você como um ser de 34 anos, eu vou estar reduzindo a tua existência. É óbvio que é muito importante nós aprendermos a lidar com o que nós estamos vivendo aqui nessa vida, né? Então eu tô aqui nessa sala gravando um pod, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso entender que eu sou responsável por tudo que eu fizer, por tudo que eu falar, né? Sim. Mas a minha vida não se resume a isso. Sim. Não se resume a esse podcast, não se resume a esse curso, não se resume ao André. O André passou pela minha vida e ele mudou completamente. Não foi só o André. Né? Guru não é isso. Mentor não é isso. Né? E é muito difícil a gente reconhecer isso, porque toda vez que se coloca o ego, né, em alguma coisa, é eu que quero os louros. Esse casal maravilhoso, Juninho e a Deia, né, são 6 anos que eu acompanho eles. Então, eu aprendi muito com eles. Eles me ensinaram uma coisa muito importante, que é o seguinte: o desprendimento, o desapego do mentorado. Porque em tudo eu queria ter responsabilidade. Em tudo eu queria ter participação. E demorou muito tempo para eu entender que não. E que às vezes eles passariam por processos que eles deveriam passar sozinhos. Como então, filho. Como filho. Então eles contrataram a Dani lá para fazer um trabalho e eu às vezes não concordava com algumas coisas, mas eu aprendi que eu tinha que me calar e disse, não, deixa eles viverem o processo deles. Sim. André, você falou... Porque, só um detalhezinho, porque a gente acha que tudo tem que dar certo. Sabe quando é que também dá certo? Quando dá errado. Então a gente não aceita isso, né? Eu sempre digo assim, nós somos cristãos, né? Todo mundo. Hoje tá na moda ser cristão, ser, né, devoto. Deixa eu te contar uma historinha. Você sabia que há 2000 anos atrás dizia assim, você é cristão? Sou cristão. Você segue ao Cristo? Sigo ao Cristo. Entendi. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos banhar você dos pés à cabeça com sangue de ovelha e nós vamos te jogar numa arena com leões famintos. Eu não sei você, Dani, mas eu acho que eu deixaria de ser cristão na hora, né? Aí vem a pergunta, por que esses cristãos que aceitaram isso tomaram essa decisão? Porque eles tinham uma consciência de que eles não eram aquilo, de que eles eram muito maiores do que aquilo, que a vida não cessava naquele instante, que aquilo não era o fim, que aquilo não era o errado, era uma outra forma que Deus encontrava de ressignificar, de recolocá-los no caminho, enfim, né? Eu vou voltar nessa conversa de espiritualidade, mas eu quero linkar um pouco agora com a história de vendas, porque você falou que durante esse processo todo em que você tinha dúvidas sobre si mesmo, sobre a sua voz, sobre o jeito de se portar, Certo. foi quando você tomou a consciência sobre si mesmo, se aceitou, entendeu quem você era, que você inclusive começou a ter melhores resultados como vendedor, certo? A minha pergunta agora é, muitas não, eu acho que aí praticamente todo mundo, mesmo que não venda um produto, precisa ter habilidades de vendedor, porque em algum momento vai vender pelo menos uma ideia. Claro. Na sua casa, numa negociação. Com certeza. Então, vamos colocar aí, você concorda comigo que todo mundo é vendedor? Com certeza absoluta. Joia. Com certeza absoluta. Qual é? Até o nenê. Né? Qual é, assim, eu diria que o ponto-chave que um bom vendedor precisa ter? Para mim, a gente precisa resgatar isso, e essa essência está no livro O Maior Vendedor do Mundo, do escritor Og Mandino.
Para mim, a essência tá ali. O maior vendedor do O mundo. maior vendedor do mundo, Og Mandino, que escreveu também O Maior Milagre do Mundo. São 2 livros muito impactantes. Nós estamos falando de 1960. Nós não estamos falando de nada atual. E ele é totalmente atual. Para mim, ele é atemporal. Tipo né? Dale Carnegie, Napoleon Hill. Por aí, né? Tá. Que é o seguinte, nós estamos aqui para servir. E se você não serve, você não tem porquê. Se eu tô com dor de dente, quem eu procuro, Dani? Sim. Dentista. Se eu tô com dor de estômago, quem eu procuro? O médico. Se eu tenho pneu furado, quem eu procuro? O borracheiro. Se eu preciso de um telefone celular para me comunicar, aonde eu vou? Na loja. Então Servir. A essência do vendedor é servir. E ele precisa ter não ser servido. Sim. E ele precisa, portanto, ter a clareza de qual a solução que ele entrega. O que você serve? Para que você serve? Qual a tua intenção? Você está fazendo isso com qual intenção? Qual a sua intenção real e verdadeira? Porque o segredo do maior vendedor do mundo, na verdade, não é vender. É servir. Olha só. Né? Vou dar o spoiler aqui, então, né? Porque precisa dar contexto, né? Senão eu vou falar mal, o pessoal fica, tá, mas não entendi nada do que ele quis dizer, né? O maior mercador do mundo, ele tinha um segredo. E esse segredo estava em 10 tábuas, em 10 leis. E ele precisava encontrar alguém que fizesse sentido para ele entregar esse segredo. Ele queria compartilhar isso, ele sabia que ele era finito, que ele morreria um dia, e ele não queria que isso fosse pro túmulo com ele, então ele precisava entregar esse segredo para alguém. Surgiu um jovem lá, inexperiente, e se prontificou. E ele falou assim, tá, então para você ter esse direito, eu vou lhe dar uma manta, né? Uma manta. Isso, nós estamos falando, o cenário é o Oriente Médio, tá? Isso há 2, 3 mil anos atrás, né? Esse é o cenário, 2 mil anos atrás, na verdade. E você tem que vender isso. E o jovem, e você tem um prazo para que isso aconteça. Beleza. E o jovem sai, e ele, mas aonde que eu vou vender isso? Para quem eu vou vender isso? E ele começa a viajar de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, e não tem sucesso, não consegue vender. E fala e aborda as pessoas e não vende, não vende, não vende. Uma noite, ele está deitado, refletindo, e ele olha uma estrela cadente. E ele resolve seguir aquela estrela. Algo no coração dele faz com que ele siga essa estrela. Chegando lá, ele chega numa manjedoura. E nessa manjedoura há um casal com uma mulher que recentemente deu à luz a um bebê. E ele olha aquela cena e ele entende que aquele bebê, se não tiver algo para se cobrir, se aquecer, vai morrer de frio. E ele olha a manta que ele tem para vender e ele diz assim, eu vendo ou eu dou? Dinheiro eles não têm. O meu objetivo com essa manta é vender, é fazer dinheiro. Mas como eu posso ficar totalmente imune ao que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo algo que eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele então resolve dar a manta, o manto, para aquele casal, para que eles envolvam a criança e a criança não morra de frio. Não preciso te dizer quem é a criança, né? Ele volta então para o mercador, totalmente decepcionado, porque ele me deu uma tarefa e eu não cumpri, né? Eu não vendi a manta. E aí ele chega e conta a história para o mercador, e o mercador olha para ele e diz assim, você tem a essência do maior vendedor do mundo. É para você que eu vou dar o segredo. E aí os segredos são 10 leis, são 10 leis muito, muito lindas, que não estão ligadas a técnicas de vendas, mas estão ligadas ao nosso interior, né? A nossa reforma íntima. E é ali que então ele começa. Então o livro é maravilhoso. Em essência, esse é o maior vendedor do mundo, né? Não é aquele que afere maiores
valores, mas é aquele que serve. É aquele que entende que a sua contribuição, né, ela tem muita importância e relevância no mundo. Eu tô percebendo que mesmo numa pergunta técnica que eu te fiz sobre vendas, você traz sempre essência, profundidade, propósito. Então vamos voltar para a espiritualidade, porque chama para isso, né? Chama para isso. Eu sei que você passou por uma experiência forte. Eu queria que você compartilhasse. Você tem essa conexão, né, com esse algo que vai além desse entendimento superficial? Todos nós temos, né, Dani? Isso. Eu queria que você compartilhasse qual foi a sua vivência sobrenatural mais forte, mais marcante. Então, 2002, eu assisti a final da Copa do Mundo deitado, vomitando sangue. Então eu tava num processo de úlcera hemorrágica já, né? Isso tudo reflexo, né, da psicosfera, né, do meu estilo de vida, da minha vida, né, que não estava legal, que era sofrível, que eu aceitava isso, né, que eu permitia que isso acontecesse. Eu estava casado, né, com a mãe da minha filha mais velha, mas nós não éramos felizes, certo? E aí, na virada de ano eu tomei uma decisão. Primeiro, me separar. Então eu saí de casa, né? Foi uma decisão muito difícil. E aí, tratar esse problema que eu tinha. Eu pesava 57 quilos. Assim, eu tenho 1,69 m, você imagina eu com 57 quilos. Era muito magrinho, né? E aí, eu tomei essa decisão de tratar isso. E aí, eu procurei um centro espírita lá em Capão da Canoa, chamado Cantinho Sagrado, que eu já tinha ouvido falar de várias pessoas, né? E só vai lá que... cheguei lá, um médium me atendeu, uma pessoa mediunizada me atendeu, fez um exame e disse assim: você tá com problema, nós vamos te tratar. Volte aqui tal data que você vai fazer uma cirurgia pelo espaço. Eu já havia frequentado o centro espírita em Porto Alegre, minha mãe é espírita, né? Lá em Curitiba tivemos um contato muito forte com o espiritismo, então a coisa já veio meio que direcionada. Voltei na data agendada e eu entrei numa sala escura, né, com uma luz meio azulada, 3 pessoas de branco, todas vestidas de branco, pediram que eu deitasse na maca, eu deitei, pediram que eu fechasse os olhos, né, e começaram a fazer imposição de mãos. E claro que eu abria de vez em quando para dar uma espiada, para ver o que estava acontecendo. Mas eu senti perfeitamente alguma coisa acontecendo. E nesse momento, Dani, começou a brotar de mim um choro compulsivo sem eu estar emocionado. Era algo assim, brotava da alma. Eu sentia que eu chorava da alma, assim, sabe? Como se a minha alma estivesse expurgando alguma coisa. E eu senti exatamente os cortes na altura do meu abdômen, né? E por alguns segundos eu tive uma sensação de sublimidade, uma felicidade, uma sensação indescritível de felicidade, né? Como se em algum momento eu já tivesse estado lá e eu estivesse em alguns segundos revisitando esse lugar. E foi o que me fez também me sentir muito emocionado. Aquilo demorou alguns poucos minutos ali, terminando a operação, ela começou a conversar comigo, a médium, né? Ela disse: você fez uma cirurgia, você precisa se cuidar, você não pode ter os hábitos, você tem que manter os hábitos como se fosse uma cirurgia realmente de carne, né? Então cuide-se e tal, me deu ali um receituário, tome água, alimentação mais saudável e tal. E por 7 dias você tome cuidado, porque realmente foi feita uma cirurgia ali. Espiritual, mas foi feita. E eu cheguei em casa,
naquela sensação de eu preciso compartilhar isso com o mundo, que eu senti, eu quero que as pessoas sintam. Liguei pra mãe, a mãe entendeu, né? Ah, não, a mãe sabe o que tu viveu e tal, que bom, legal, né? Nos dias seguintes, eu cheguei na empresa, lá no banco, na época eu trabalhava no Bradesco, comecei a compartilhar com alguns colegas me olharam assim, sai fora, tu é louco, né? Que é isso? E, cara, é uma coisa tão sublime, né? Uhum. Então, pra mim, foi algo assim, uma sensação indescritível, inexplicável. Aquilo ali, com certeza, foi um momento muito marcante e ali, não só ali, mas ali foi um grande ponto, um grande passo que fez com que eu entendesse efetivamente nesta vida de que realmente nós somos espíritos, né? Estamos encarnados, mas não somos corpo, nós somos espíritos, somos seres espirituais por hora encarnados, né? E que retornaremos à pátria espiritual em algum momento. E como eu vi hoje de manhã, vim escutando um podcast também, a vida não cessa. Em hipótese alguma, já está comprovado cientificamente, né? Quem quiser acessar, depois eu posso até te mandar o link dessa descoberta científica, né? Uhum. Cientistas comprovaram que algumas células, eles pegaram algumas células do pulmão e elas não morrem, elas se regeneram, elas se tornam organismos vivos. Olha só. Então a vida não cessa, aquilo que a gente achava que apodrecia, né? E se estragava e se perdia, não se perde, se transforma, né? Então nós vivemos nesse bioma extremamente ativo, que hoje é o planeta Terra, né? Mas que é muito maior porque nós temos um universo, né? Então isso para mim foi uma experiência assim, realmente muito impactante. Que fantástico. Eu gosto de ler livros, mas eu nunca tinha... Eu lia a Bíblia... pedaços aleatórios. Uhum. Nunca tinha pego a Bíblia para ler do início ao fim. Uhum. Então, no final do ano, eu coloquei esse propósito em começar a ler e vou lendo o quanto eu consigo diariamente. E nessa semana, eu tô indo lá em Êxodo, lá no Antigo Testamento. Uhum. Eu li uma passagem que me chamou a atenção, dizendo que Deus nos enviou um anjo da guarda, cada um o seu, e que nós devemos escutar o que o anjo da guarda tem para dizer. Porque ele vai nos mostrar o caminho e vai nos dizer a direção. A minha pergunta é, você consegue escutar esse seu guia espiritual? Você consegue sentir a presença dele nas tuas decisões do dia a dia? Sem dúvida. E que conselho você daria para a gente conseguir se conectar com esse guia, para as pessoas que estão te escutando? Toda vez que você pensa em ajudar alguém, você está sendo intuído. Toda vez que você toma uma decisão... Dani, vamos lá. Eu aprendi uma coisa que é o seguinte, tá? Se a gente quiser entender de uma forma mais simples, a vida é o seguinte. Existe uma linha muito tênue aqui, que separa quem ajuda e quem precisa de ajuda. Por horas você está do lado de quem ajuda, por horas você está do lado de quem precisa de ajuda. Simples assim. Então ou você ajuda ou você é ajudado. Não há em cima da linha. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Entende? Todos nós em algum momento ou estamos ajudando ou estamos sendo ajudados. Então, dito isso, toda vez que você toma uma decisão de ajudar, o seu anjo da guarda te intui no que você deve fazer, que caminho você deve seguir, né? Tem uma historinha linda que o Divaldo Pereira Franco conta, que é um grande orador espírita, que ele estava atendendo, e ele sempre atende pessoas muito carentes, e um dia ele estava atendendo, já era alta hora da noite, ele estava muito cansado. E ele tem uma mentora espiritual que é Joana de Ângeles, né? Então é óbvio que ele tem uma evolução maior, um entendimento maior do que o nosso, e ele tem essa comunicação muito mais fluida. Como eu e você estamos conversando aqui, ele conversa com a mentora espiritual dele. E aí tinha uma pessoa que chegou para ele, uma lavadora na Bahia, e disse assim: seu Divaldo, eu preciso pagar essa conta de água, porque a minha água está cortada e eu vivo de lavagem. Então se eu não tiver roupa para lavar, eu não tenho
o que dá para minha família. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro, né? Quem tem é Nilson. Nilson é um ajudante dele, um companheiro de longa data que cuida dessa parte. E ele respondeu daquele jeito, né? Ele estava cansado já. Aí nesse momento aparece Joana de Ângeles para ele. Que houve, meu amigo? E ele conversando com ela mentalmente, minha irmã, eu tô cansado. Né? Todo mundo fale com o Divaldo, né? Manda para Divaldo, fale com o Divaldo, tudo eu. Ela falou assim, meu irmão, deixa eu te contar uma historinha então. Essa lavadora, ela fez uma prece e ela rezou para Jesus. E Jesus chamou um dos seus anjos e disse assim, eu quero ajudar essa moça lá do interior da Bahia. Com quem que a gente conta lá? Aí disse que o anjo pegou essa lista, olhou assim, tem um tal de Divaldo, então mande para ele. E ela falou com alguém na rua e alguém falou assim, fale com o Divaldo. Aí ele disse assim, e o meu nome subiu um pouquinho na lista depois de eu ajudar? Né? Então o que significa com isso, Dani? A todo momento a gente está sendo tocado, sensibilizado, né? Aquele pneu que furou na estrada, que você olha assim, você resolve parar para ajudar aquela pessoa. Tudo, definitivamente tudo está conectado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa ter essa consciência, né? Claro que estamos ainda vivendo num mundo de provas e expiações, então existe muito mais mal do que bem. Estamos passando para um mundo de regeneração, onde viveremos um mundo onde existirá mal, mas muito mais bem do que mal. Estamos chegando num limite, e todos nós percebemos isso, estamos num limite. Não conseguimos mais aguentar pessoas mal direcionadas, pessoas que vêm já com a índole, né, de prejudicar, né? Então, outro dia eu ouvi uma história assim, há histórias, há espíritos que foram carrascos, né? Então, o que esse carrasco fez? Ele só matou pessoas. Durante uma vida toda, a vida dele foi matar pessoas, executar pessoas, né? Mas e eu te pergunto assim, e o que é um político quando ele rouba o dinheiro da merenda? Não é fazer a mesma coisa? Né? Então a gente está chegando num momento, a gente está chegando num ponto de mundo, de existência global, de mundo global, não estou falando de universo, estou falando do nosso mundinho aqui, que é pequenininho, de transição. E isso vai acontecer, queira eu, você ou não, né? E quem estiver entendendo isso vai se ajustar, está se ajustando, está percebendo, está querendo, está evoluindo, né? O que é um homem de bem? É aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é um homem de bem. Deixa eu compartilhar uma historinha, então, aqui com os nossos ouvintes. E já aproveito para mandar um abraço para o seu Fernando Ferreira. O Fernando é um homem... Ele é um radialista muito experiente, já trabalhou em grandes rádios. E hoje ele, voluntariamente, ele toca a Rádio Porto Gravatá, que é uma rádio comunitária. Legal. Quando alguém soprou no meu ouvido, comigo mesma, que eu deveria fazer um podcast e que esse podcast se chamaria Vivi e Aprendi, eu bati lá na porta da rádio, não conhecia o seu Fernando, e o seu Fernando, como experiente que é, um homem espiritualizado, eu brinco com ele que ele tem 7 vidas, porque ele já infartou 7 vezes, tem uma experiência pós-morte. Olha aí, e aí legal. Fantástico. Nós nos conectamos. Eu me senti bem recebida. E nos primeiros episódios, nós fazíamos lá na rádio. E aí teve um dia, nós já estávamos gravando aqui, que um dos nossos convidados não podia vir na data que estava programada e pediu que fosse num sábado. Então, nós programamos fazer ao vivo na rádio. Estava eu e a minha fiel escudeira Geise, chegamos para montar o nosso equipamento
E o Fernando me chama assim, Dani, eu posso te falar uma coisa? Eu já larguei tudo. Porque eu tenho o Fernando como um conselheiro. Eu respeito muito tudo que ele fala. E eu tento aprender muito com ele. Perfeito. E aí eu larguei tudo. Claro, eu já imaginei que ele ia me dar alguma orientação técnica, alguma sugestão do que eu pudesse melhorar. E ele falou assim pra mim, não me leve a mal, que às vezes eu converso contigo, mas eu não olho nos teus olhos. Eu estou olhando pra outro lado. Daí eu assim, tudo bem, fica tranquilo. Aí eu curiosa, eu comecei a perguntar. Porque ele falou assim, porque eu estou olhando além. Ele só falou isso. E eu falei, olhando além pra onde? Daí ele começou a rir, ele assim, tem coisas que você não precisa saber. Você não pode saber. Ele falou assim. Mas aí eu insistente. Mas curiosa, né? Dentro do que eu posso saber. O que eu posso saber? O que eu posso saber? E aí ele me explicou, então, do meu guia espiritual, do meu anjo da guarda, que muitas vezes ele está me acompanhando e que muitas vezes durante a gravação do podcast eu sou intuída a falar, eu sou orientada a falar, que eu sou apenas um instrumento. E ele me falou ainda, completando, e me disse assim, você precisa saber de algo. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar por frustrações, mas você não pode desistir. Porque você precisa entender que o podcast, o seu programa, tem uma missão que faz parte de uma missão maior. Aí naquele momento eu só engoli em seco, me deu aquele nó na garganta. Tudo que responsabilidade bem? É Muito essa? Muito obrigada. Eu não pedi. Eu não pedi isso. Então, ou pediu, né? E não lembra. Aí eu preciso tentar conversar. Mas assim, é essa tomada de consciência da missão que a gente carrega. Né? Do propósito, dos porquês do que a gente faz. Isso. Então, se a gente for parar pra pensar que a Geise tá aqui do meu lado, que tá desde o começo no podcast, a gente fazendo tudo isso, a gente dedica nosso tempo, a gente investe, né? Enfim, assim, a gente tá aqui e aí acontece, né? A magia acontece. Perfeito. Porque os feedbacks que a gente recebe, as pessoas que foram transformadas, as pessoas que foram entrevistadas e que de alguma forma viraram alguma chave também, com uma sofreram alguma transformação. E aí então, à medida que foram acontecendo os episódios, eu tive a clareza de que nós somos apenas instrumentos. Sem dúvida. Se nós soubéssemos, Dani, o quanto a espiritualidade age em nós, é mais ou menos assim. Você pode imaginar... Você pode imaginar você perguntar para um peixe assim, você acredita em mundo fora d'água? Ele vai dizer, impossível, não existe, né? Só existe o oceano, para ele só existe o mundo. Dá para imaginar nós fora do mundo espiritual? Não, tudo é mundo espiritual, tudo é energia. De novo, está comprovado cientificamente, isso não sou eu que falo. Os físicos acabaram de provar, tudo é energia. Nós não encostamos na mesa. Você acredita no que você não toca, você acredita no que você não ouve e você acredita no que você não vê. Como assim, André? Você não toca porque os átomos, eles não se encostam. Eles não se encostam, eles se repelem. Então, o que você sente é a proximidade, mas você não toca. Você escuta porque há oxigênio. Se nós não tivéssemos oxigênio aqui na sala, você não ouviria. E você enxerga porque há incidência de luz. Se você apagar todas as luzes da sala, o que você vai enxergar? Nada. Então olha que interessante, você acredita no que você não toca, não ouve e não vê. Né? E o mundo espiritual é isso. Ele está constantemente, nós somos intuídos e a gente não tem ideia do trabalho do mundo espiritual para que a gente entre no caminho. A gente não faz ideia
do quanto há um esforço dos seus antepassados, dos seus avós, tataravós, das pessoas que se conectaram com você de alguma forma, o quanto essas pessoas trabalham para que a gente evolua, para que a gente continue no caminho, para que a gente grave esse podcast. Eu ia dizer, imagina quanto trabalho deu para promover esse encontro. Exatamente. E a tua mensagem chegar a tantas pessoas. Exatamente. Então, somos instrumento. Pequeno, médio, grande, não importa. Não importa. Já entendemos que o mundo sem ser humano, ele funciona. O planeta Terra não precisa de pessoas. A natureza, ela se mantém. Agora experimenta tirar a abelha do nosso ecossistema. Acaba com o mundo. Então, o que significa isso? Significa a consciência que nós temos que ter da nossa humildade, da nossa importância, de que nós precisamos desse planeta aqui regenerado, né? Não podemos mais falar em sustentabilidade, nós temos que reconstruir, acabou a sustentabilidade. Né? Para quem está nos ouvindo, sustentabilidade, não tem mais espaço para sustentabilidade. Ou nós recuperamos, ou nós regeneramos o nosso planeta, não tem mais tempo de sustentabilidade. Acabou isso. Isso era a conversa de 50 anos atrás. Né? E para quem segue e para quem idolatra algumas nações, né? Por exemplo, se nós vivêssemos como a nação americana vive, nós precisaríamos de 8 planetas para poder viver. Então, assim, não é que está tudo errado lá, mas tem coisas lá que não dá para a gente seguir. Né? Então, tem um livro que eu quero indicar, que é um livro fantástico, maravilhoso, psicografado pelo Chico Xavier, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali a gente vai entender muita coisa, porque ali mostra o descobrimento do Brasil não do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual. Olha que interessante, depois eu vou anotar. Pegar uma caneta. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o outro do vendedor era o maior vendedor do mundo. E quem quiser ler também O Maior Milagre do Mundo, que é outro livro maravilhoso, fica a dica também. Gostei das indicações. Bom, chegamos ao final, até passamos um pouquinho, mas eu não quis cortar a conversa. Pergunta final. Se fosse fazer um resumo da vida do André, analisando todas as fases, erros, aceitos, lições e aprendizados, em uma única frase, que mensagem que a tua vida traz, que lição que a tua vida traz, que ensinamento o teu exemplo traz. Resumindo assim, eu, André, vivi o que vivi e aprendi que... Servir. Servir. Para mim, ou você serve ou você não serve. Se você não serve, você não tem razão de existir. Todos... Dani, hoje de manhã, muita gente, 6 horas da manhã, estava dormindo. 6 horas da manhã, o gari já estava recolhendo lixo há muito tempo. Experimenta ficar uma semana sem gari nas nossas ruas para ver como que fica a nossa vida. Então, se esse camarada não tem tanta importância quanto um executivo de Wall Street ou da Faria Lima, então nós estamos completamente equivocados. E a gente já entendeu isso. A gente já entendeu isso. O coronavírus veio para nos ensinar isso. Mais uma lição. Né? Ah, mas aquela provínciazinha lá da China, sim, ela também tem importância para o mundo todo. Né? Então, servir. Quando a gente entende que servir é o caminho, é o único caminho, aliás, é o caminho que Cristo nos deixou, né? Que ele fez enquanto aqui? Serviu. Né? Na última refeição com os apóstolos, né? O que ele fez? Nada, ele serviu. Ele assim, vem cá, querido, dá o teu pé. E a gente sabe que naquela época os pés eram relacionados à pior coisa da humanidade. Né? Quem tocasse, quem mexesse só os escravos faziam isso. Né? E Jesus disse, não, vem cá, vou lavar os pés de você. Como assim, mestre? Não, sim, né? Dá o pezinho aqui que eu quero. Por quê? A lição dele é servir. Né? É isso. Uau! Bom, muitas lições nessa conversa. Tenho certeza aí que muitos insights também. Me fala um pouquinho de redes sociais. Só antes da gente terminar, eu preciso falar essa frase, né? Porque
finalizando ali o raciocínio, tem uma historinha de Mahatma Gandhi que eu acho fantástica, né? Que ele estava lá numa audiência com os grandes da Inglaterra. A Inglaterra manteve a Índia por muito tempo submissa, né? E aí fizeram uma pergunta para Gandhi, né? Gandhi, como nós podemos disseminar o cristianismo, né? A religião cristã aqui na Índia? Óbvio que era uma pergunta capciosa, né? Porque a Índia não é cristã, né? Sabe o que Gandhi respondeu? Gandhi falou assim: existem duas maneiras de vocês fazerem isso. A primeira é divulgar o cristianismo sem deturpações. E a segunda, viver como Cristo viveu. Eu acho que esse camarada desistiu, né, de fazer isso, porque a gente está muito mais voltado para falar do que para viver realmente o que foi a vida do Cristo, né? Então a religião hoje está muito ligada a isso, né? Todo mundo quer falar, se sobrepor, e não precisa, né? É só viver como Cristo viveu, não precisa ensinar religião nenhuma, né? Ele já deixou as lições para nós, né? Só para finalizar. Mais uma deixa. Bom, redes sociais. André Batu Mentor. Batu com 2 T's. Com 2 T's, exatamente. Entra lá no meu Instagram, me segue, manda uma mensagem. Se você curtiu isso aqui, se você gostou, deixa uma mensagem para mim lá que valeu a pena. E se de alguma forma a gente impactou as pessoas aqui, né? Se você me encontrar na rua em algum momento, me dá um abraço, que eu também já vou ficar muito feliz e satisfeito com essa recompensa aí. É isso aí. E você também pode acompanhar o Vivi e Aprendi podcast lá no Instagram, onde tem os melhores cortes de cada episódio. Então vai lá, @Vivi e Aprendi podcast. E lembrando que todo sábado às 10 horas da manhã tem um novo episódio que vai ao ar tanto no YouTube quanto no Spotify do Vivi e Aprendi podcast e também na Rádio Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. Eu agradeço por você ter chegado até aqui, espero que você tenha curtido esse episódio assim como eu curti e até logo. Tchau!